Se você quer crescer na fé e entender mais sobre o Espírito Santo, já se inscreve no canal Raiz da Fé. Aqui, trazemos conteúdos profundos sobre a Bíblia para fortalecer sua caminhada com Deus. Agora, vamos ao tema de hoje. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, o nosso conselheiro, consolador e guia. Muitas vezes, sentimos um vazio na alma, uma sede por algo que este mundo não pode saciar. Isso acontece porque fomos criados para viver em comunhão com Deus, e é o Espírito Santo quem nos conduz a essa realidade espiritual. Mas como podemos manter o Espírito Santo em nossa vida? Como garantir que sua presença esteja sempre ativa, nos guiando, fortalecendo e transformando? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse tema e entender como o Espírito Santo nos conecta ao mundo espiritual e nos capacita a viver uma vida plena em Deus. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo já estava presente. Em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele sempre esteve ativo na história da humanidade, capacitando profetas, guiando o povo de Deus e, finalmente, sendo derramado sobre todos os crentes no dia de Pentecostes, Atos 2. Diferente do Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre pessoas específicas para propósitos específicos, hoje ele habita dentro de cada cristão que nasceu de novo. Isso significa que o próprio Deus faz morada em nós, nos ensinando, corrigindo, confortando e nos dando poder para viver uma vida santa. Mas se o Espírito Santo habita em nós, por que algumas pessoas sentem como se ele estivesse distante? A resposta está na nossa conexão com ele. O mundo espiritual é real, invisível aos olhos naturais, mas perceptível para aqueles que vivem no Espírito. Em 2 Coríntios 4:18, a palavra nos ensina que não devemos focar no que é visível, pois é temporário, mas sim no que é invisível, pois é eterno. O mundo espiritual governa o mundo físico, e estar alinhado com o Espírito Santo significa enxergar além do natural e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, como podemos manter o Espírito Santo em nossa vida? A primeira chave é a oração. Jesus nos ensinou que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. A oração não é apenas um momento do dia, mas uma conexão contínua com Deus. Quando oramos, convidamos o Espírito Santo para agir em nossa vida. Nos fortalecemos espiritualmente e abrimos nossos ouvidos para ouvir sua voz. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava para orar constantemente. Lucas 5:16, mostrando-nos que a oração é essencial para quem deseja viver em comunhão com o Pai. Segunda chave é a leitura da Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, mas a própria voz do Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. 2 Timóteo 3:16-17. Quando nos alimentamos da Palavra, nosso espírito é fortalecido, nossa mente é renovada e aprendemos a discernir a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca nos guiará contra a Palavra, pois ele mesmo inspirou as Escrituras. Outra chave fundamental é a obediência e santificação. Em Atos 5:32 está escrito que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Isso significa que a presença do Espírito é mais intensa na vida daqueles que buscam viver conforme a vontade de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo, Efésios 4:30, e pode nos tornar insensíveis à sua voz. Por isso, devemos abandonar tudo o que nos afasta de Deus e buscar uma vida santa, separada para Ele. 1 Pedro 1:15-16. O jejum e a consagração também são práticas poderosas para manter o Espírito Santo ativo em nossa vida. O jejum não é apenas abster-se de alimentos, mas um ato de entrega e busca por Deus. Quando jejuamos, enfraquecemos a carne e fortalecemos o espírito, tornando-nos mais sensíveis à voz do Espírito Santo.
Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério, Mateus 4, 1-2, mostrando a importância dessa prática espiritual. Além disso, a comunhão com outros cristãos é essencial. Deus nos criou para vivermos em comunidade, e a igreja é o corpo de Cristo, Hebreus 10, 25. Quando estamos cercados por irmãos na fé, somos fortalecidos, encorajados e edificados. A comunhão nos ajuda a permanecer firmes e a crescer espiritualmente. Mas como sabemos se estamos realmente vivendo pelo Espírito? A Bíblia nos dá um sinal claro, os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23, lemos que o Espírito Santo produz em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se esses frutos estão evidentes em nossa vida, é um sinal de que estamos sendo guiados pelo Espírito. Mas se vivemos em constante raiva, ansiedade, impaciência e descontrole, precisamos buscar mais da presença de Deus. Além dos frutos, o Espírito Santo também nos concede dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, encontramos uma lista de dons que incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia e discernimento de espíritos. Esses dons não são para nossa própria glória, mas para a edificação da igreja e cumprimento da missão de Deus. Quando buscamos e exercemos esses dons, estamos permitindo que o Espírito Santo opere de maneira poderosa em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Outro ponto fundamental é a batalha espiritual. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais do mal. Efésios 6:12. O diabo trabalha para nos afastar de Deus, e muitas vezes suas estratégias incluem distração, desânimo e pecado. Mas Deus nos deu armas espirituais poderosas: a palavra, a oração, o jejum e o poder do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito, temos autoridade para resistir ao inimigo e viver uma vida de vitória. Diante de tudo isso, surge uma pergunta: você tem dado espaço para o Espírito Santo agir em sua vida? Você tem buscado sua presença diariamente ou tem permitido que as distrações deste mundo o afastem de Deus? Hoje, o Senhor te chama para uma vida mais profunda no Espírito. Ele deseja te encher, te guiar e te usar para transformar o mundo ao seu redor. Se você sente que precisa se aproximar mais de Deus e deseja ser cheio do Espírito Santo, faça esta oração comigo. Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. Quero viver uma vida guiada pelo Teu Espírito. Perdoa-me por todas as vezes que entristeci o Teu Espírito e afastei-me de Ti. Hoje eu me rendo completamente. Enche-me com a Tua presença, transforma o meu coração e guia-me em toda a verdade. Eu declaro que a partir de agora viverei para Te glorificar e para cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia que Deus ouviu. O Espírito Santo deseja te conduzir a uma nova dimensão espiritual. Continue buscando, orando, lendo a palavra e caminhando em santidade. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Se esse conteúdo te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo ensinamentos que vão fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo seja sempre o seu guia.